Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilene e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje você vai aprender uma dica super importante que é o meio ponto. Esse ponto que todo mundo vê dificuldade e é tão simples como o próprio ponto cheio. Então acompanhe passo a passo que você vai tirar essa dúvida comigo rapidinho. Acompanhe o vídeo. Então aqui, gente, esse é o ponto cheio, né? Eu vou daqui pra cá, enfio a agulha, vai sair aqui, né? Aqui 1, 2, 3, 4. Eu vou fechar, vai sair aqui, eu vou vir pra cá, né? Então seria isso, ponto cruz. Eu faço nesse sentido, não sei se vocês fazem diferente, mas eu venho aqui, coloco a agulha nesse buraquinho, aí eu vou pra esse. Aí eu desço na vertical, ó, faz de conta que tá por trás do tecido. Eu desço na vertical, saio nesse buraquinho e vou pra esse, mergulho no 4, tá? Aqui, ó, tem uma amostra dos 4 sentidos, né? Aqui vamos pintar como se vai estar no gráfico assim. Vou abaixar mais. Mais? Então, vou pintar aqui como se fosse o quadradinho no gráfico, né? Pra mostrar. O gráfico vai estar pintado essa parte. Então, aqui eu sigo o meio ponto, né? Aqui eu vou 1, pulo pra 2, certo? Depois eu vou pra 3 e eu fecho ele aqui no 4, eu fecho no meio. Gente, ele é interrompido, entendeu? Ele não vai até o final. Eu faço 1, 2, 3 e o 4 eu interrompo no sentido, eu vou interromper no sentido que eu quero. Aqui também, olha, mesma coisa. Vamos supor que no gráfico tá pintado, né? Então eu coloco a agulha aqui no 1, saio no 2, ou diferente, ou 1 aqui, 2 aqui. O importante é saber que quando eu puxo a agulha no 3, eu vou até a metade nele e acaba aqui, né? Agora o sentido vai estar no gráfico, vai estar sendo... Você vai ter que guiar por essa primeira enfiada de agulha. O primeiro meio ponto seria o sentido que você vai tomar. E depois você só preenche, entendeu? Eu não sei se ficou claro aí pra vocês, mas eu tô pintando pra mostrar que é do jeito que vai estar no gráfico, sei lá. O ponto cheio ele completa, porque ele vai de um buraquinho pro outro, de um buraquinho pro outro e fecha. Esse não, ele interrompe no sentido que você vai fazer, né? Ficou claro, gente? A gente faz o meio e depois fecha. Eu gosto de fazer e depois eu passo por cima desse para segurar, entendeu? Então, o meio ponto, ele tem 4 sentidos, né? Você vai seguir no gráfico, por exemplo, eu vou fazer um coraçãozinho. Então, aqui, olha, eu vou pegar aqui o pontinho, já que tô com a argolinha, né? Olha, esse é um lado do coraçãozinho, que seria a parte de baixo. Agora, para eu fechar esse coraçãozinho, eu vou daqui pra cá. Então, eu coloco a agulha aqui, saiu aqui, eu coloco aqui. Você tem sempre que seguir algum motivo. Aí, você coloca no meio a agulha e aí você define o sentido. Se você for pra cá, ele não vai formar um coraçãozinho. Agora, se você colocar a linha pra cá, ele vai formar
o coração. Então, depende de onde que você vai, o caminho que você vai tomar. Então, você tem que fechar o coração. Então, você tem que virar pra cá a linha. Não é pra cá, porque se você colocar pra cá, vai ficar esse vãozinho. Então, eu fecho ele assim. A linha guia primeiro, para fazer o meio ponto, é a linha que você vai de uma ponta do quadrado a outra. Olha, opa. Eita, gente, deu um nó aqui. Pronto. A linha saiu aqui, né? Então, eu tenho que vir pra cá, certo? Pra formar o coraçãozinho. O gráfico vai mostrar a parte preenchida. Então, eu vou na linha cortando, né? Para onde eu quero o ponto, que é a linha guia, a primeira linha, né? O que é o meio ponto. E depois eu vou fechar esse meio pontinho. Então, eu venho daqui até o meio para preencher esse meio ponto. Tá vendo? Agora eu tenho que formar outra parte desse coraçãozinho mini, né? Então, o que que eu faço? Eu venho daqui pra lá. Sempre você faz assim com agulha pra saber pra onde você tá indo, ó. Pra cá não é, pra lá não é, pra lá não é, pra cá. Porque eu ainda vou preencher esse meio ponto. Então, eu vou pra cá, coloco a agulha, certo? Depois eu vou ao meio, para poder preencher esse meio ponto, né, que eu fiz. Então, para poder preencher ele, eu vou também do mesmo jeito. Eu vou, viro pra cá, aí eu vejo que não é. Eu viro pra cá, é pra cá. Então, eu vou lá, preencho. Numa primeira linha que você vai de ponta a ponta de quadrado, é a linha guia que você vai guiar qual o sentido. E depois, do meio até a pontinha, você vai preencher esse meio ponto, entendeu? Um exercício que a gente pode fazer é o seguinte: aqui da esquerda para a direita, eu vou fechar todos para lá, certo? Vou fechar esse. Eu vou treinar todos meios pontos para lá. Agora eu vou fechar ele, tá vendo? Vocês estão vendo, gente? Vamos continuar no exercício, ó. Esse é um sentido dos meios pontos. Ele tem 4 sentidos, tá? Então, esse é um. Como se fosse fazer o ponto cruz. E daqui até o meio, você preenche, né? Esse é um sentido. Outro sentido agora. Vamos pro outro lado. Então, eu vou de cima para baixo. Aí, eu vou ao meio e preencho esse meio ponto pro outro sentido, tá vendo? Vamos lá. De baixo para cima. Depois, eu venho ao meio e preencho essa lateralzinha.
De baixo para cima, eu cruzo, né? Como se fosse um meio ponto. E depois eu preencho ele. Esse daqui é outro sentido. Agora vamos fazer mais um sentido. Daqui pra cá. Eu vou preencher agora a parte de cima, nessa lateral aqui esquerda. Legal fazer esse exercício para você pegar o jeito de como fechar. Olha, daqui para cá eu tenho esse sentido, como se eu fosse fazer um contorno, certo? Só que eu tenho que preencher e eu tenho que saber o lado que está preenchido no gráfico. Então, vou lá e fecho para o sentido que eu quero. Certo? Muita gente não prende esse meinho do ponto. É um quarto, né? É um quarto de ponto. Esse segundo aqui que vai, olha, pega só uma partezinha. Você corta fazendo meio e depois o pequenininho é um quarto de ponto. Mais uma vez aqui, nesse sentido. Tem mais um sentido ainda, tá, gente? Eu fiz assim, depois fiz assim, depois fiz assim, e agora eu vou fazer pro outro lado, que é esse aqui. Eu vou fechar no sentido que eu quero, depois eu vou pegar aquele pontinho no meio, que é um quarto de ponto, que ele vai preencher esse meio ponto. É uma questão de treino, né, gente? Tá vendo? Eu vou fazer 4 pontinhos desse e depois vou fazer um balãozinho, porque o balãozinho ele tem todos os sentidos do ponto, né? Um balãozinho assim, um losango, né? Fala. Certo? Então, aqui estão os 4 sentidos do meio ponto. Agora eu vou fazer o balãozinho. Tem muito no olho, né, gente? Eu coloco bastante no olho. Vou colocar um pouquinho mais pra cima. Gente, quem perdeu, vai lá, volta o vídeo depois e assiste. Aí você não precisa assistir a live toda, né? Você você assiste o que mais interessa no conteúdo, né, gente? Aqui eu fiz um coração, tá vendo? Tem uns sentidos aleatórios para formar o coração, mas o balãozinho, ele fica fácil de compreender porque ele tem os 4 pontinhos, né? Então, eu vou aqui, olha, vou fazer o balãozinho. A parte de baixo do balão. Fiz aqui, né? A parte esquerda inferior, que é de baixo.
Vou fechar. Agora, eu vou para a parte direita inferior. Coloco aqui, olha, meio ponto. Venho até aqui e preencho ele, porque eu sei que o balãozinho é só no meio mesmo, né? Aqui também agora. Vou fazer aquele meio ponto, né? E vou fechar. Então, eu venho no meio do buraquinho do quadradinho, ó. E fecho. Vendo? Ó, aí você já até pode fazer assim direto, ó. Você vem aqui, faz o meio ponto e já vai pro meio. Daí, você puxa e vai pro meio. E aqui tá o balãozinho, tá vendo? Andréia, boa noite. Aprendi com você fazer o meio ponto. Obrigada. De nada, Andréia. Só não entendo porque muitas vezes vem duas cores e eu não sei como fazer. Aí você tem que olhar no gráfico preenchimento, né? Vamos pôr aqui no lápis. Vou colocar aqui é um quadrado vermelho, né? Então, vamos fazer desse lado, imagine que seja vermelho e desse outro azul. Ou branco e azul, não sei. Vai estar o meio pontinho aqui, né? Então, vamos fazer do lado vermelho. Na legenda vai ter as duas cores, né? Eu faço meio ponto normal. Tem gente que só faz 1/4 de ponto, né? Para não ficar tanta linha num quadradinho só. Eu venho aqui, faço esse, certo? Eu já fiz o meio ponto, agora falta o azul, né? Eu vou arrematar aqui o meu vermelho e vou para a cor que tá pedindo, que é o azul. Eu tenho um azulzinho aqui. É um azul marinho, mas serve para explicar, né, gente? Aí, vamos supor, tem esse azul, né? Eu vou lá e vou colocar minha cor. Tem duas cores no quadrado. Tem muitas vezes que tem duas cores no quadrado, que é a parte do olho, a parte da boca, né? Não é só o meio ponto, né? As partes das pontinhas dos bordados, né? Olha, eu faço meio ponto e depois fecho. Viu? Então, ficou metade de um, metade de outro. Então, pessoal, gostaram dessa dica? É super importante, né? O meio ponto, ele vai tornar seu bordado muito mais caracterizado, porque o que caracteriza o desenho são os meios pontos, e isso vai fazer o seu bordado ficar incrível. Então, pessoal, treina aí, pratique em casa e faz o seu bordado lindo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí a sua curtida, compartilha com aquela amiga que não sabe o meio ponto, tá bom? Espero vocês. E quem não é inscrita no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar as lives e também os vídeos. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!